Bem-vindo ao curso de Programação Funcional Scala, Desafios HackerRank. A proposta desse curso é a resolução dos desafios de programação funcional proposto pela plataforma HackerRank utilizando a linguagem Scala. O curso preza pela independência do aluno. Sua curiosidade e vontade de aprendizado é de fundamental importância para o entendimento da resolução dos desafios. Ferramentas como a biblioteca Scala serão muito importantes para que o aluno complemente seu aprendizado, já que o curso foca na implementação de métodos da linguagem e não em suas definições. A plataforma HackerRank possui compilador que irá fazer diversos testes em nossas soluções, quando submetido, e por muitas vezes, antes de submeter o código, iremos testar a lógica no SBT Scala. Os pré-requisitos para o curso são: curiosidade. Ter curiosidade para ler os problemas e solucioná-los junto comigo. Caso alguma definição não fique explícita, a vontade para buscar a informação será fundamental para complementar o aprendizado. Ter algum conhecimento da linguagem Scala também é importante, mas caso não haja, é recomendado o curso Programação Scala, Introdução aos Fundamentos, desenvolvido por mim. Lá tem uma boa base de aprendizado à linguagem. Por fim, esses serão os problemas resolvidos. Hello World Anytimes, List Replication, Filter Array, Filter Positions in a List, Rotate String, Reverse List, Sum of Odd Elements, Update List, Remove Duplicates e Function or Not. Agradeço pela paciência e vamos resolver desafios de programação funcional utilizando Scala. Esse é o site HackerRank, é nele que vamos estar fazendo os nossos desafios de programação funcional e a gente vai solucionar utilizando Scala. Então vocês vão fazer uma conta no HackerRank e vão acessar o dashboard de vocês e vai ter uma seção aqui chamada Functional Programming, ou Programação Funcional. Vocês vão clicar e aqui vocês vão ter acesso aos mais diversos problemas, né, em programação funcional. E vocês podem, ele vai dar várias opções para vocês fazerem os exercícios. Então aqui, se a gente, por exemplo, entrar nessa list length, nesse problema, a gente aqui pode acessar, que ele fala como é que é o problema. Aqui temos também a parte de submissões, leaderboard, discussions, mas a gente vai focar no problema, e no problema aqui na parte de baixo tem o nosso interpretador de texto aqui, onde a gente vai selecionar a nossa linguagem para a resolução dos problemas, que vai ser Scala. E também existem outras linguagens funcionais, como Clojure, Auxiliary, Erlang, F#, Haskell, mas vamos utilizar então aí o Scala e vai ser que a gente vai utilizar. Essa vai ser então a nossa plataforma para a solução dos problemas. Além disso, a gente também vai utilizar o SBT Scala para poder treinar os nossos códigos. Uma boa plataforma aí para a gente poder aplicar soluções para os nossos problemas. E logo em seguida vai ter uma aula de como fazer a instalação do Scala SBT no Windows. Bom, pessoal, aqui eu vou falar do setup que a gente tem que fazer para começar a iniciar a programar em Scala. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês podem digitar Scala IDE no Google e entrar no primeiro link disponível ali no Google. E daí vocês vão encontrar essa página. E nessa página vocês têm que instalar, né, um pré-requisito, né, um requirement, que é o JDK, que é o Java Development Kit. Então, se vocês ainda não trabalham com JDK, ainda não têm muita noção de Java, vocês têm que instalar esse pacote aqui, daí vocês só vão aqui eu estou trabalhando em Windows, então essa instalação é para Windows. Vocês vão aqui no formato de Windows que vocês têm na máquina de vocês. E daí que vocês, por exemplo, vocês baixam, ele vai pedir que vocês provavelmente façam uma conta na Oracle. E depois de vocês conseguirem fazer a conta, vocês conseguem baixar tranquilamente o JDK. E depois de baixar o JDK, vocês também tem que baixar o SBT Scala, que na verdade, ele é o Source Build Tool, então ele é o Scala Build Tool.
ele vai... É como se fosse um interpretador Scala que a gente vai rodar no Git Bash, tá? Então, vocês podem rodar também o SBT no prompt de comando do Windows, mas então vocês clicam aqui em Download, mas eu recomendo vocês a utilizarem o Git Bash. Então aqui aqui tá o link, vocês clicam nele, vocês vão fazer o download. E eu já tenho ele baixado já, então não há necessidade. E utilizar também o Git Bash, que eu gosto de utilizar eles para eu gosto de utilizar o Git Bash para o desenvolvimento em Windows, né? E acho que também vai facilitar bastante aí a nossa construção de conhecimento nele. Então depois de vocês terem baixado o SBT, né, que é o principal, onde a gente vai conseguir rodar nossos primeiros programinhas em Scala. Então, para ver se está tudo certo, vocês vão digitar Git Bash aqui para acessar o Git Bash. No Git Bash vocês digitam java-version para ver se ele vai identificar o JDK. Então, aqui ele identificou a versão. Caso vocês não consigam, caso dê algum erro aqui de identificação, eu recomendo que vocês vão editar variáveis de ambiente no próprio Windows e coloquem no path, né, coloquem ali no caminho, no lugar onde vocês instalaram o Java, tá, o JDK. E a mesma coisa vocês vão fazer para o SBT version, para ver se a instalação ocorreu de maneira correta. Então aqui, ó, ele já reconheceu a versão instalada do SBT Scala. Então temos agora tudo pronto para iniciar nossas atividades em programação na linguagem Scala. Vejo vocês no próximo vídeo. Bom, pessoal, a prática é um dos melhores métodos para aprender uma nova linguagem de programação. E como o HackerRank lançou recentemente uma nova categoria de problemas, programação funcional, então eu decidi potencializar o aprendizado em Scala, estudando os aspectos funcionais da linguagem. Eu já tenho um curso de introdução desenvolvido na linguagem, abordando mais os aspectos imperativos da linguagem Scala. Mas nesse novo curso, vamos abordar o aspecto funcional. Embora os problemas que eu irei solucionar são de nível fáceis para intermediário, existe um potencial muito bom para demonstrar boas práticas em linguagem funcional. A gente vai pensar em soluções com um approach mais de função matemática ou funções compostas, funções dentro de funções dentro de funções. E deixar um pouco de lado a declaração e iniciação de variáveis para a resolução dos problemas. Val de x, val de y, somar x mais y, colocar uma condição ou um laço de repetição. A gente vai tentar sempre utilizar métodos recursivos ou funções dentro de funções para a resolução da lógica dos problemas. Para exemplificar, vamos então introduzir aquela lógica de função composta em matemática. Eu tenho uma função f1 e essa função depende de uma outra função f2, que depende de uma outra função f3, que depende de uma outra função f4, e agora sim eu coloco o parâmetro x de entrada. Ou então, em notação matemática, f1 é composto por f2, que é composto por f3, que é composto por f4. E f4 depende então do meu parâmetro x. Como exemplo, por exemplo, esse x pode ser uma lista de inteiros. E o f4 pode ser o mapa, ou seja, eu posso querer mapear cada elemento dessa lista de inteiros. E o f3 pode ser, por exemplo, a função que eu vou mapear. Então, por exemplo, x mais 1. Ou seja, eu tenho uma lista 1, 2, 3, 4, como por exemplo, onde eu mapeio através do f4, o f3 eu somo cada elemento dessa lista para o x mais 1. Em f2, por exemplo, eu posso ter um makeString, onde eu faço essa lista virar uma string. Em f1 eu posso fazer alguma operação com essa string.
Espero que essa breve introdução tenha deixado um pouco mais claro nosso objetivo na implementação das soluções utilizando a lógica de programação funcional. Vejo vocês na próxima aula. Problema Hello World N times. Então vamos ler o problema. Print Hello World N amount of times. Então você tem que printar Hello World uma N quantidade de vezes. The input portion will be handled automatically. You need to write a function with a recommended method signature. Então, ele espera que a gente print Hello World, né, uma N quantidade de vezes, e essa N quantidade de vezes está restrita então a ser menor ou igual a 0 ou menor ou igual a 50. Então, aqui, por exemplo, ele colocou como input a quantidade de vezes 4 e imprimiu 4 vezes Hello World. Então, a gente tem que fazer isso, então, de uma forma bem sucinta, né? De acordo com os preceitos de programação funcional. Essa função, então, ela vai utilizar apenas um parâmetro, que é o parâmetro n, né, da quantidade de vezes, e vai retornar para a gente um nil, né, ou null em Java. Ok. Então, em escala, né, a linguagem que a gente está utilizando, a gente então vai chamar a função de f, definir a função, e o parâmetro n, que vai ser do tipo int, e vai retornar para a gente. Pode ver que ele nem fez a inferência do tipo, porque o tipo ele realmente é vazio. Então tá, então vamos construir esse problema no Scala e depois eu volto aqui no HackerRank. Bom, então aqui no Scala eu vou definir essa função f, né, que então tem um parâmetro de nome n, que é do tipo int, e vai retornar para a gente então um unit, né, um tipo vazio, e vou criar um corpo para essa função, então a gente abre chaves, e vou utilizar então o println com a string hello world para ele printar na tela essa string. E qual é a lógica que eu vou utilizar aqui? Bom, eu vou utilizar a lógica, que é uma lógica recursiva, né? Eu vou chamar a função n vezes, né? Que vai ser literalmente a quantidade de vezes que eu quero imprimir hello world na tela. Então, utilizar métodos recursivos é uma boa maneira de prática de programação funcional, em vez de for loops. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer a expressão aqui, if n é maior que 1. Então, eu quero que você chame minha função de novo, né, minha função f, através do n-1. Então, o que acontece? Se eu pedir para a minha função colocar aqui como um parâmetro 4, eu vou printar o hello world, e como 4 é maior que 1, eu quero que você agora utilize, né, o 4 menos 1, o 3 como parâmetro de entrada. Então, ele volta aqui e vai para o 3. Printa de novo o hello world, 3 é maior que 1, então volta aqui agora, chama a função com n2. Então, vai para n2 e assim por diante, até chegar ao 1, e quando chegar ao 1, ele já printou 4 vezes, e não é mais necessidade de chamar a função de novo. Então, essa seria a lógica para esse problema, mas aqui também é necessário a gente colocar um ponto e vírgula para separar as expressões, tá bom? Então, aqui foi definido a função, e se eu chamar ela, então, 4 vezes, eu espero, como resultado, ele imprimir Hello World 4 vezes. Então, vamos aplicar esse conceito aqui como solução para aquele problema, utilizando o método recursivo para printar Hello World. Então, vamos aplicar nossa solução aqui no HackerRank. Uma função de nome f, que tem como parâmetro de entrada variável de nome n, do tipo int, e ela vai resultar para a gente um tipo unit, e abre o corpo da função, ela vai então printar na tela hello world 4 vezes, n vezes, e para isso então a gente separa as expressões através de um ponto e vírgula e coloca a seguinte expressão como um if de n maior que 1, e caso entre nessa condicional, então ele vai chamar a função novamente, utilizando agora como parâmetro n-1. Fechamos o corpo da função e submetemos a resposta. Podemos ver que a solução foi implementada com sucesso, e podemos ir agora para o próximo desafio.
Bom, esse é o problema List Replication, que vocês podem ver no site também junto comigo. Então, vamos ler o problema aqui. Given a list, repeat each element in the list any amount of times. The input and output portions will be handled automatically by the grader. You need to write a function with the recommended method signature. Então, dada uma lista, repita cada elemento da lista n vezes. As posições do input e output serão tratadas automaticamente by the grader. You need to write, você precisa escrever então uma função com o que foi recomendado aqui. Input format. The first line contains the integer s, where s is the number of times you need to repeat each element. Então, primeira linha vai conter o número que vai ser... Não, o número que representa o número de vezes que vai ser repetido cada elemento da lista. Next, x lines each contain an integer. These are the actual elements in the array. Então tá. A quantidade de vezes cada elemento deve repetir e o resto são os demais números da lista. Então se ele colocou como input 3, 1, 2, 3, 4, 3, vai repetir 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Então 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4, 4, 4. Então esse é o input que ele vai dar. O output que ele quer e o recommended method signature. Então como ele quer que se faça essa função. Dois parâmetros nesse método que a gente vai construir. E os parâmetros são o número de vezes que eu vou replicar os elementos, né? Então é um número inteiro, né? Que vai ser a quantidade de vezes que cada elemento vai repetir. Que é a lista de números. E tem que retornar uma lista ao vetor. Está usando escala. Então, this will be the outline of our function body. Tá, então ele vai dar isso aqui pra gente, né? Pra gente completar. Então é justamente isso. É um número inteiro, que é a quantidade de vezes que cada elemento vai repetir. E a lista que a gente vai... Né, que ele vai dar o input. E a gente retorna uma lista. Então, pensando agora numa solução para esse método. Então, esse método ele vai ter como parâmetro duas entradas, né? Que é o n, que é o número inteiro, que é o número de vezes que cada elemento vai ter que repetir. E a minha lista. E eu vou ter que produzir uma nova lista, né? Então, uma nova lista de retorno. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é um método que pega a minha lista de entrada, né? E olhe para cada elemento dela, vai pegar o n, né? E se fosse tipo, se os dados fossem tipo string, seria só tipo n vezes cada elemento, né? Então a gente vai ter que pular um método aí que ele pegar um método no Scala que ele consiga olhar para cada elemento, talvez um map ou um flat map, e com isso consiga fazer n vezes cada elemento. E daí a gente retorna essa lista. Bom, eu abri aqui o Scala rapidinho, então para a gente dar uma analisada. Quando a gente quer achar métodos que vão operar, por exemplo, em listas, né? Então o que a gente pode fazer é definir uma lista aqui. Então, vou chamar de val A e vou colocar uma lista com os elementos 1, 2, 3. E o que eu posso fazer é colocar A, né, que é o nome da lista, ponto, tab. E daí aqui ele me deu muitos métodos que eu posso aplicar dentro dessa lista, né? Então, filter not, find, flat map, flatten, scan, to map, to list, to array, to buffer. Então a gente pode pesquisar cada método aqui na documentação do Scala para ver qual método, qual função a gente tem que utilizar. Então aí nesse pensamento de que a gente tem que olhar para cada elemento dessa lista de entrada e aplicar uma função, aplicar uma operação para cada elemento, né? A gente pode pensar, por exemplo, na map, né, que eu sei já que é uma função que olha para cada elemento, e na flat map. Então a gente vai olhar essas duas funções aí na documentação Scala, e o que eu tenho aqui para ajudar vocês, né, quando vocês forem enfrentar outros problemas, é que vocês pensem qual é a entrada que vocês têm que ter nessas funções e que tipo de método vocês querem. E daí aqui vocês pesquisem cada método aqui, né, nessa lista para ver se esse é o método realmente que vocês vão ter que aplicar nas funções de vocês.
Então, se eu pesquisar aqui, escala doc, que já na Standard Library, e agora eu pesquiso o método, né? Posso pesquisar map primeiro. E aqui ele mais ou menos já fala para mim, ó, da classe array, o método da classe array. E ele já me deu aqui o flat map, né? Vou pesquisar o flat map então. Então aqui, ó, nesse flat map temos builds a new array by applying a function to all elements of this array and using the elements of the result collections. Então ele vai construir um novo array, né? Aplicando uma função a todos os elementos da lista de entrada. Bom, vamos voltar agora ao Scala e vamos tentar então aplicar essa função flatMap na nossa lista. Então a gente já tem uma lista A, né? Que é a lista 1, 2, 3. Agora vamos tentar declarar uma variável B. Então vai ser um número inteiro, né? Pode ser o número 4. Então já temos a variável B, número 4. Agora vamos tentar aplicar então o nosso flatMap. Na lista, né? Minha lista é A, flatMap. E vou tomar então como entrada, eu vou ter que criar uma lista, né? E eu vou usar fill para encher essa lista. E para encher essa lista, então, eu preciso então do número de vezes de cada elemento. E vai ser justamente o meu B para cada elemento que é o underline. Então, assim eu consigo construir minha função, né? No flatMap, é justamente o que o programa está pedindo, né? Ele vai dar aqui para mim como retorno quantidade de vezes B de cada elemento, dado pela minha lista A. Bom, então vamos fazer o que ele está pedindo. Ele já deu para a gente já o que ele espera, como é que seja definida essa função, né? Ele só quer que a gente atribua o que a função faz. Então, essa lista é chamada de array, né? R, então flatMap, e pego uma lista, utilizo fill, o número de vezes é num para qualquer elemento da lista. Vamos submeter. E foi aceito todos os testes, então seria isso. E vamos para o próximo problema. Bom, vamos resolver esse problema então. Filter positions na list. Eu vou ler junto com vocês para a gente tentar pensar na resolução dele. For a given list with n integers, então uma lista com apenas números inteiros, return a new list removing the elements at odd positions. Retorna uma nova lista removendo os elementos às posições ímpares. Input format, n integers contained in the list, each one separated a line. Então esses são os elementos que ele vai botar, e esses elementos correspondem aos elementos de uma lista. E pelas posições ímpares que ele fala, né, by odd positions we mean the first, third, fifth, etc. position the array. Então tem que tirar o primeiro elemento, o terceiro elemento, o quinto elemento, né, precisam ser filtrados. Em relação à programação, a convenções, isso significa geralmente aos índices 0, 2, 4. O primeiro elemento está geralmente no index 0, né? E o terceiro elemento no index 2. Então é isso, a gente tem que tirar então os elementos que tem index par, né? Então aqui o input dele é 2, 5, 3, 4, 6, 7, 9 e 8. E ele tirou o 2, né? Porque ele está aí no index 0, e 0 não é par nem ímpar. Tirou o 3, que está no index 2. Tirou o 6, que está no index 4. Então ele só vai tirando aí os pares, né? O index pares e o 0, que não é par nem ímpar. Então, como é que ele quer a signature aqui do método? Um parâmetro, que é a lista, e vai retornar uma lista ou um vetor. A gente utiliza escala, então ele já coloca aqui o corpo do nosso método, né? Então é um array, list, de tipos inteiros, e toma uma lista também de tipos inteiros. Então vamos pensar em como a gente vai fazer a resolução. Acho que todo mundo já entendeu como é que é o problema, né? Ele te dá uma lista e você tem que tirar todos os elementos que tem index par. Então vamos pensar agora aqui em como a gente vai fazer a resolução.
Vou utilizar aqui já o própria IDE aqui do site. Então tá, então eu tenho essa lista, né, esse array, e eu vou utilizar um método nele que a lógica é que eu tenho que separar pelos index, né? Então, por exemplo, eu tenho que criar uma lista de listas. Então ele me dá uma lista 1, 2, 3, e daí dentro disso eu consigo criar uma lista 1 e 0, uma lista 2 e 1 e uma lista 2 e 2 dentro dessa lista maior, né? Uma lista de lista. Então eu preciso de um método que transforme essa lista em uma lista indexada, e depois disso eu utilizo mais uma função para filtrar os números, os index que são... Eu quero só os ímpares, né? Então só os ímpares. E por fim eu utilizo mais uma função para ter de novo uma lista sem ter os index, sem ter aí Então a lógica seria mais ou menos... Eu tenho uma lista 1, 2, 3, e a partir disso eu quero uma lista que tenha cada lista com os index, então 1, 0, 2, 1 e 3, 2, e a partir disso eu consigo fazer uma filtragem para deixar só os elementos que tem index ímpar. Então aqui eu teria o 2, 1 e só. E a partir disso eu tiro o index, faço mais uma filtragem, eu consigo tirar e tenho apenas o 2, né? Tiro esse 1 ali, tiro o index. Então seria mais ou menos esse raciocínio. Então aqui eu teria esse método para separar por index, né? Uma lista de listas. Depois um outro método para filtrar. E depois um outro método para selecionar só o elemento, né? E não o index. Então acredito que seja isso. Então vamos lá para o Scala e vamos ver que funções a gente pode utilizar, quais métodos a gente pode utilizar para conseguir construir essa lógica. Bom, então vamos construir uma lista, a lista que a gente utilizou ali para construir a nossa lógica. Então vou chamar de val lista, e ela vai ser então no tipo list, e vai ter os elementos 1, 2, 3. Vou botar 4, 5 também. Vai ter sobrarem mais elementos. Então tá, val lista, e agora lista.tab. A gente tem aqui de novo todos os nossos métodos que a gente pode aplicar em listas. Então, a lógica aqui seriam vocês procurando, né, literalmente indo em cada método e tentando aí achar algo que batesse na nossa lógica desse método que a gente precisa. Mas eu digo para vocês que é o zip with index. Ele vai literalmente zipar, ele vai literalmente separar cada elemento por index. Então a gente já pode aplicar esse método já, zip with index. E agora eu tenho uma nova lista onde nessa lista cada elemento é uma lista contendo, né, o elemento da lista original com o index dela. Bom, agora se a gente voltar aqui para a nossa lista de métodos, tem aqui o filter not. Então aqui vocês já podem ter uma ideia que provavelmente vai ser esse método aqui, né? Então já vamos utilizar ele, então é o filter mesmo. Então vou chamar de novo aqui a lista.zip with index. Então eu tenho de novo essa lista aqui com os elementos separados pelo index. E agora eu vou utilizar dentro do REST33 aqui, que é a resposta, o filter. E o filter aqui que eu vou fazer, eu vou filtrar para cada elemento dessa lista aqueles que possuem aqui como segundo elemento, né, um número ímpar. Então para isso eu utilizo a sintaxe underline, ponto underline, segundo elemento, resto 2 tem que ser igual a 1. Então essa lógica para a gente conseguir ter os números ímpares.
E agora eu tenho só, dentro dessa minha lista, os elementos com números ímpares. E agora eu preciso retirar, né, os index de cada elemento, né, dessa lista. E para isso eu vou utilizar o map. Então o que eu vou fazer? Aqui é o meu res34, né, que é a minha resposta. Eu vou utilizar o map e eu peço para ele que eu só vou querer de cada elemento só o primeiro elemento de cada listinha, né? Então aqui eu vou ter o 2. Então aqui eu vou ter o 2 e o 4, que eram aqueles que tinham o index ímpar. Então essa é a lógica, a gente vai utilizar todos esses métodos aí em apenas uma linha no HackerRank. Bom, voltando para o HackerRank, vamos agora aplicar nossa solução que a gente já construiu no Scala. Então, novamente, eu pego o array, eu utilizo o zip with index, utilizo o filter no segundo elemento onde estarão, né, os index, e faço a lógica para ser ímpar, onde o resto, né, por 2 tem que ser igual a 1, e utilizo um map apenas aí para os primeiros elementos, que é ponto. Acho que deveria funcionar agora. E a gente conseguiu passar no teste. Vejo vocês no próximo exercício. Esse problema filter array, vamos ler junto com vocês então. Filter a given array of integers and output only those values that are less than a specific value x. Então ele vai dar uma lista e a gente vai filtrar, né, uma lista de inteiros, a gente vai filtrar aqueles elementos que são menores que o valor x. The output integer should be in the same sequence as they were in the output. The output integer should be in the same sequence as they were in the input. Então tem que manter a mesma sequência. You need to write a function with the recommended method signature. Okay. So input, the first line contains the delimiter x. The next b lines each contain an integer which represents the elements of the list. Então tá. Então o primeiro número aqui que ele coloca é o número que vai ser o filtro e tem que ser menor que ele, e depois todos os elementos da lista. Então o output deve ser a lista com os elementos filtrados menores que 3. Recommended method signature, então o número de parâmetros 2, que deve ser então o limite, né? Upper limit e a lista. Então o número que vai delimitar aí o filtro e a lista. E que vamos utilizar então já o escopo da função que ele já construiu. Então def de f com uma variável chamada delim, né? Que é um inteiro, e um array aí, que é um ar, que é um tipo lista contendo só números inteiros, que ele vai devolver uma lista só com números inteiros. Então, na verdade, esse problema ele é até mais fácil que o problema anterior, né? Ele é um problema que ele quer apenas, então, que a gente filtre, e a gente utilizou já o método filtro no exercício passado. Então, vamos chamar, então, essa variável, né? Que é a variável da lista, o ar, e utilizar o método filter. Aqui a única coisa que vai ter diferente é que, em vez de a gente ter agora como elemento, né, uma lista, né, onde a gente pode ter o elemento 00 e o elemento 01, a gente tem só o elemento, então é só o underline. Então, para qualquer elemento da lista, ele tem que ser menor que o delim, né? Então, a gente pode também utilizar o Scala agora para a gente poder visualizar isso com mais calma. Bom, aqui no Scala a gente tem a nossa lista A, que a gente já declarou já em aulas passadas, lista 1, 2, 3. Então, agora vamos fazer um filtro, né? Vamos utilizar a nossa lista A, vamos utilizar o filter para qualquer elemento dessa lista A que seja menor que 2. Então vai sobrar apenas o elemento 1, né, dessa lista. Então é praticamente isso que a gente vai fazer ali no problema, e já vamos para a nossa implementação. Então a gente já testou, e agora vamos submeter, e vamos ver se vai passar aqui no critério dos testes
do HackerRank. Bom, passou então. Finalizamos o exercício e vamos para o próximo. Bom, vamos para o próximo problema, o reverse list. Então o problema é assim. We are given a list of n elements. Reverse the list without using the reverse function. The input and output portions will be handled automatically. Então tá, a gente vai dar uma lista com n elementos inteiros e você tem que fazer essa função modo reverso. Né? O primeiro elemento vira o último vira o primeiro e assim por diante. Parâmetros. Apenas um parâmetro que é a lista e vai retornar uma lista a um vetor. Apesar de o programa falar para a gente não utilizar o modo reverso, o Scala tem esse método, né? Então, se a gente for de novo ali para o Scala, dar uma olhada. Então, se a gente definir uma lista aqui, igual list B, com os elementos 1, 22, 3, 4 e 5. Então, se a gente fizer aquele método do ponto tab para ver quais são os métodos, a gente vai ver que existe sim o método reverse aqui. Então o reverse ele vai fazer literalmente o que o programa está pedindo, né? Então deixa eu dar mais um Ctrl L. List B é o nome. E se a gente aqui declarar de novo list B e utilizar o reverse, a gente tem exatamente o que ele está pedindo. Então, por questão de tempo, eu vou utilizar o reverse mesmo, já é uma ferramenta da linguagem, e eu não vou perder tempo tentando construir a solução, e a gente vai para problemas mais complexos, porque o intuito desse curso é literalmente a gente apresentar as ferramentas para vocês e vocês utilizarem ela para a gente enfrentar problemas no mundo real. Então eu vou utilizar agora aqui o reverse, array reverse, e clicar no submit. Ele foi aceito. Então eu acho que a proposta do problema foi a gente pensar numa solução de construir o reverse, e é bom a gente ter diferentes tipos de solução para um problema, né? Não só se basear no reverse, mas o intuito desse curso, como eu falei, a gente conseguir passar pelos programas e indo introduzindo esses conceitos de métodos para a gente poder programar na linguagem funcional. Então vamos para o próximo problema. Problema Sum of Odd Elements. You are given a list. Então é dado para você uma lista. Return the sum of odd elements from the given list. Então retorne a soma dos elementos ímpares de dada lista. The input-output portions will be handled automatically. You need to write a function with the recommended method signature. Então aqui eu tenho uma lista que vai ter entre 1 a 100 elementos, e cada elemento da lista deve ser um número inteiro, sendo que esse número inteiro deve ser menor ou igual a 100 e maior ou igual a menos 100. Ou seja, podem ter números negativos nessa minha lista de inteiros. Então aqui ele colocou os n elementos da lista. E o que aconteceu? Eu somei todos os números ímpares. Então, como ele já falou aqui embaixo, né, ele somou o 3, o 5, o 7 e o 1, que são os números ímpares nessa lista. Então o método signature vai ser, eu tenho um parâmetro só, que é a minha lista, e vai retornar um número. Bom, então, utilizando o Scala, o nome da função é f, o nome da variável é ar, do tipo lista de inteiros, e retorna um inteiro. Então vamos construir essa função no Scala, daqui a pouco eu volto para o site. Bom, então como a gente quer filtrar, né? Literalmente a gente quer filtrar uma lista pegando só os números inteiros, então a gente tem que utilizar a função filter. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a função filter. Então, digamos que eu tenho uma lista de elementos 1, 2, 3, e então eu coloco a função filter, e para cada elemento da lista, que representa através de um underline, eu quero que esse elemento seja menor que 2.
Então, utilizando o filter, eu vou ter como resultado uma lista de inteiros que tem só apenas o elemento 1, porque só o elemento 1 na lista original era menor que 2. Então a gente vai utilizar o filtro para filtrar os elementos ímpares. E como eu faria isso? Bom, a lógica para ter um elemento ímpar é que o resto da divisão por 2 tem que ser igual a 1, né? Mas nessa lógica vai dar certo, mas em escala, quando o número é negativo, ímpar e dividido por 2, o resto é menos 1. Então a lógica certa seria diferente de zero, né? Pois todo aquele número que sim tem dividido por 2 tem resto zero é um número par. Então, nessa lógica aqui, como só tem números inteiros positivos na minha lista, a lógica daria certo, né? Eu iria conseguir números ímpares. Mas se a minha lista tivesse um número negativo, por exemplo, menos 1, esse número, então, ele também seria retirado da lista e iria só sobrar o elemento 3 como considerado ímpar, porque o resto de um número negativo por 2, e caso ele for ímpar, é menos 1. Então, a lógica para a resolução desse problema seria, então, aplicar o diferente de zero. Porque daí sim, todo número dividido por 2, que o resto é diferente de zero, vai ser considerado ímpar, e no caso os elementos negativos também. Então vamos aplicar essa solução no exercício, e além disso ele também está pedindo a soma. E a soma é muito simples, a soma é um método chamado sum, que vai somar todos os elementos inteiros de uma lista. Então, se eu aplicar o soma aqui, ele vai somar o menos 1 com o 3 e vai dar 2. Então é isso, vamos aplicar essa lógica lá no HackerRank. Bom, então aqui no HackerRank, vamos copiar a solução que ele deu aqui de como declarar essa função, só para não perder muito tempo. Copiamos aqui. Então ele fala que essa minha lista tem nome array, então eu coloco o array não, ar, e eu vou utilizar o método filter para filtrar todos os elementos da lista, né? Cada elemento da lista de resto dividido por 2 tem que ser então diferente de zero. E além disso eu vou aplicar a soma de todos esses elementos. Então essa é a lógica e vamos submeter o código. Então a solução está correta e nos vemos no próximo desafio. Então vamos ao problema Remove Duplicates. Então vamos ao problema. You are given a string str of length n consisting of lowercase letters of alphabet. Então você dá uma string e a string ela contém letras de lowercase do alfabeto. You have to remove all those characters from a string which have already appeared in it. You have to keep only first occurrence of each letter. Ah tá, então ele vai te dar uma string com letras minúsculas e você tem que tirar todas as letras que estão repetindo. Então o tamanho desse string aí é de 1 a 30 mil. Vai contar letras aí de A a Z. E aqui tipo ele coloca o input, a ABC, e o output, então você tira que está repetindo, ABC. CC, BA, BA, CC. Daí você tira o C, você tira o A. E, tá, até esse segundo C aqui também você vai tirar. Você pode aparecer uma vez, tá? Uma vez de acordo com a ordem da sequência. Então tá. Então vamos começar a implementação aqui. Como eu já disse, né, a lógica de você trabalhar com a linguagem funcional é você conseguir fazer toda a lógica em praticamente poucas linhas, né? Uma linha, duas linhas, é tudo uma função de uma função de uma função, né? Então, funções de ordem superiores, funções anônimas. Então, aqui a gente vai também fazer a mesma lógica, né? Aqui o próprio site já nos deu um objeto e uma função main. Então a gente nem precisa criar, na verdade, uma função aí secundária, porque não tem necessidade. Então o que a gente tem que fazer é que, nesse problema, ele está pedindo que a gente leia um número, né? Então a gente vai ter que ter aí um readline. Dentro desse readline a gente tem um método em Scala que ele acaba removendo os caracteres repetidos.
e a gente vai testar isso no Scala aqui. Bom, então aqui no Scala, vamos já fazer colocar uma entrada para o usuário. A gente pode usar o readline ou também o Scala IO standard in readline. Daí ele vai pedir que a gente coloque então uma entrada, ele vai transformar isso em string, né? Então essa foi a string que eu coloquei. Agora existe um método chamado distinct, que trabalha em cima de strings. Então eu vou até chamar o res4 aqui, que é a minha variável, e vou usar o método distinct. E ele simplesmente aí conseguiu remover todos os caracteres repetidos. Então vai ser praticamente isso que eu vou utilizar para a resolução desse problema. Então eu vou usar essa entrada e vou colocar como método o distinct. E agora se eu colocar a b, b, e, f, f, eu já vou ter a minha string com caracteres repetidos removidos. Então agora vamos aplicar lá no problema. Voltando aqui então à página do HackerRank, então a gente digita scala .io standard in o readline e o método distinct. E como ele quer que a saída seja imprimida na tela, a gente tem que usar um print line aqui no código. E vamos rodar agora. E passou no desafio, então vamos para o próximo desafio. Vamos resolver então o problema rotate string e vamos ler o problema junto com vocês. Stutter likes strings very much. He's getting bored today because he has already completed this week task and doesn't have anything else to do. So he starts left rotating a string. If the length of a string is n, then he'll rotate it n times and note down the result of each rotator on a paper. Tá, então ele tem uma string e daí ele vai começar então a manipular essa string, né, que ele chama que é uma rotação. Então, essa string é composta por n caracteres, então n rotations são possíveis. Let's represent these rotations by R1, R2 até Rn. Rotated once will result in string S2, S3, tá. Então, de novo, ele me dá uma string formada por n caracteres, então eu vou ter n rotações. E cada rotação, então, vai ser uma composição que ele colocou, de SI mais 1. Então, se eu tiver 3 caracteres, S1, S2, S3, a primeira composição vai ser S2, S3, e depois S3, S1 e S1, S2, algo tipo assim. Your task is to display all any rotations of the string S. For example, if S and BC, then it has 3 rotations. They are R1, BCA, então BCA porque ele pegou, sempre SI mais 1, né? Então, o primeiro era o A, daí como ele quer o mais 1, ele começa com o B. Então, BCA, daí depois CAB e termina por ABC, tá? Então, input format, the first line contains an integer t, which represents the number of test cases to follow. Then follow t lines, which represent a test case each. Tá, então ele coloca o número de testes primeiro e depois ele vai colocando as strings. Então, aqui tem 5, tá, então é isso aí. E daí como output ele quer saber todas as rotações possíveis. Então, se é ABC, BCA, BCA, CAB e ABC. E daí depois se for ABCDE, vai ser BCDEA, CDEAB, DEABC, tá? E assim por diante. Se uma string for composta por caracteres iguais, então as combinações são iguais, né? Só que o número de combinações é igual ao número de letras, né? Então, esse aqui tem, por exemplo, 5 letras no terceiro caso, então eu tenho, segundo caso,
eu tenho 5 combinações. Então tá. Então vamos começar então a pensar em como resolver esse problema. Eu acho que é um dos mais desafiadores até agora que a gente já resolveu. E então vamos lá para o Scala tentar pensar como resolver ele. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que provavelmente vai ter um laço de repetição, né? Ele vai colocar nesse problema são entradas, né? Então ele te dá uma entrada, que é o número inteiro, que ele vai iterar sobre esse número inteiro, e a cada interação eu faço ele me dar uma string, e daí eu faço um tratamento e consigo ter as rotações possíveis dessa string. Então a cada interação eu dou um output para ele. Uma maneira bem legal do Scala, para a gente fazer uma repetição sem utilizar um for ou um while em programação funcional, é a gente utilizar um for each. Então o que eu posso fazer é to, e colocar a entrada agora, que é scala.io.standard in read. Eu posso usar o readline aqui e transformar em inteiro, como eu fiz no meu primeiro curso, mas eu também acho que eu posso colocar direto aqui um read int para ele já fazer essa transformação automaticamente já. E quando eu faço um one to um outro número, né, é um range, ele conta o 1 e conta o último número dessa faixa. Então vamos colocar aqui um parênteses. E a partir disso eu utilizo o método forEach e crio o corpo dele aqui. E forEach para cada iteração nessa faixa, né? Por isso o underline. E isso então, agora eu vou criar o corpo para cada interação. Geralmente nos problemas aqui eu não criei nenhuma variável, né? Var ou val. Mas para esse problema em particular eu vou tentar fazer esse approach só para o código não ficar muito condensado, ter muita informação. Então eu vou criar um val s e que vai ser onde o meu vou colocar o input do valor, né? O compilador vai colocar o input do valor. Então val s readline. E a partir disso, então, ele me dando essa string, eu vou ter que fazer uma varredura em cada caractere dessa string. E a partir disso, tentar fazer uma subcomposição para formar outras strings dentro dessa string para formar a rotação que ele quer. Para fazer isso, eu de novo utilizo o onTo, agora coloco o tamanho da minha string. Utilizo então o método map para ele fazer então para ele literalmente fazer uma varredura entre todos esses caracteres. Crio então essa variável i que vai fazer essa varredura e vou utilizar o conceito agora, o método de substring. Então eu tenho a minha string s e utilizo o método substring. E o substring então ele vai você pode passar para você vai passar para o substring então um número inteiro que vai representar mais ou menos as composições que essa string pode fazer dela mesma. Então, se eu colocasse o zero aqui, colocasse como exemplo de uma string de entrada, ele ter colocado, por exemplo, ABC, o substring 0 seria o ABC. O substring 1 seria BC. E o substring 4 não existiria, porque está fora do index da string. Então, no primeiro momento, o que eu quero, então, como ele vai variar aqui, então, de 1 a 3, né, se um exemplo fosse ABC, de tamanho 3, então, nessa lógica, a minha primeira iteração seria 1, iria pegar, então, a substring BC, eu teria que fazer uma concatenação com o resto, que seria A, porque, como eu falei, se o exemplo for ABC, então, primeiro a rotação vai ser BCA, depois CAB e depois ABC. Então, eu preciso primeiro do BCA. Para ter o BCA, eu tenho uma substring BC e preciso concatenar com A. E para conseguir o A, eu vou também utilizar de novo substring com o método de concatenação. Então,
concat s substring e agora para ter o A, o index que eu tenho que utilizar é 0 e 1. Então essa seria a lógica para formar a primeira rotação, mas como então a gente quer as 3 rotações, né, substitui aqui por i, que é justamente ele vai variar, né, de 1, 2 até 3. Então essa seria a lógica, mas o que ele quer na verdade, esse método aqui retornaria uma lista, e o que ele quer é uma string. Então por isso eu tenho que utilizar mais um método em cima disso, que é o makeString, que transforma uma lista numa string. Então ponto mkString, e eu passo como argumento aqui o espaço para separar, espaço para ele não colocar tudo junto, para ele não concatenar tudo junto. E outra coisa que o programa quer, né, ele quer um standard out, ele quer um retorno, né, que a gente print na tela. Então a gente coloca um print line para poder fazer printar na tela. Ah, e deu problema porque eu coloquei readInt com R maiúsculo. Então vou colocar aqui número 3. Coloco ABC, ABCDE e ABBF. Então agora a gente conseguiu resolver o problema e agora é só aplicar no site. Também podemos aqui explicitar mais um pouquinho esse conceito de substring. Então, só para deixar mais claro, eu vou criar então uma variável chamada str e vou chamar de abc. E vou utilizar então no str o método substring. Então, o que seria o substring de 0? Seria o próprio ABC. O substring de 1, o BC. O substring de 2, o C. E o substring de 3, uma string sem caractere. E substring de 4, fora da faixa dos index. Bom, então está aqui a nossa solução construída no site e foi submetida e a lógica foi aceita. Então é isso aí, pessoal.